Pô, tem ala de trans aí que eles estão tentando transferir sêmen para as alas de mulher, para tentar responsabilizar o Estado. Por Caralho. que que a gente não deixa o cara, por exemplo, os ventiladores? Os ventiladores há muito tempo não estão mais entrando na cadeia. Porque o cara queria 30 ventiladores lá dentro. O que que ele faz com o ventilador? Uma broca. Ele pega aquele motor do ventilador e faz uma broca. Se tornar um prisioneiro e ver o sol nascer quadrado, com certeza não é o desejo de ninguém, não é? A vida na prisão não deve ser nada fácil, e além de ter que conviver e aprender a lidar com um monte de pessoas que você não conhece, ainda é necessário tomar cuidado com várias atitudes de outros detentos, já que qualquer passo em falso pode te fazer pagar caro. Mas apesar dessa parte, a galera na prisão também precisa se virar e deixar fluir a criatividade em alguns momentos, já que eles não têm lá uma infinidade de coisas para fazer, não é? E nem mesmo materiais para poder realizar certas atividades. E é nessas horas que a mente humana mais trabalha. Dias, meses e anos no tédio pode fazer desencadear obras que nem mesmo engenheiros da NASA acreditariam. Os presidiários acabam inventando várias formas de criar os próprios materiais para fazer o que quiserem lá dentro, desde tatuagem até mesmo brocas e muitas outras coisas que vocês nem imaginam. E é pensando nisso, nesse vídeo a gente vai conhecer as coisas mais absurdas que os presos já fizeram dentro da cadeia, as engenhosidades que nem a NASA acreditaria. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. As histórias que são contadas por pessoas que já estiveram presas ou pelos próprios funcionários que trabalham dentro desses presídios são muitas, né? Os relatos são estranhos, bizarros, com certeza a gente nunca imaginaria fazer as coisas que eles conseguem fazer lá dentro só com o que eles conseguem ter em mãos. Bom, nessa lista tem muita coisa surpreendente, né? Mas eu duvido que você imaginaria que eles seriam capazes de fazer o último item dela. Escada. Claro que o pensamento de fugir da cadeia deve passar pela mente dos detentos o tempo todo, né? E por que não criar uma escada para uma possível fuga? Geralmente essa escada é feita com pedaços de pano, vários tipos de linhas, cabos de vassoura e até mesmo rodos cortados. Os presos conseguem os rodos e vassouras, por exemplo, porque os faxinas, né, que são os presos que comandam ali, controlam a limpeza na cadeia, recebiam e repassavam para esses presidiários. Até existem as averiguações para ver se a escada feita de modo precário é confiável ou não, mas a chance de ter alguma falha é alta, né? Cachaça. Essa é clássica, né? Quem nunca ouviu falar é que os presos fazem a própria cachaça na cadeia. Os caras têm o seu próprio alambique improvisado. Tem todo um processo, né? Eles deixam ali o arroz fermentar, e em outras ocasiões ali cascas de frutas também, né? Então eles conseguem criar a famosa Maria Louca, que é a aguardente da cadeia, né? E dela eles criam várias outras formas ali de cachaça. Aqui ela pega caloria. Pega caloria, vai virando o álcool, que é a pinga, né? Arroz, fermento e açúcar. É como que ela fica. E se não tiver arroz, pode pôr fruta, casca de laranja, de mamão. Cachimbo. Assim como as bebidas, muitos presos também gostam de fumar, e é por isso que eles decidiram então criar o próprio cachimbo deles dentro da prisão. Ele pode ser feito com tubos, estilo aqueles de pasta de dente mesmo, já outros com pedaços de canos e uma parte ali rachada ali do metal, e até mesmo já chegaram a fazer com osso de galinha, acredite se quiserem. Os caras acabam usando para poder criar por lá, e rola até criar o próprio acendedor de cigarro também, sabe? O isqueiro. Só que como que eles fazem isso? Um pedaço de fio, fita adesiva e uma pilha. Simples. Isso porque, né, eles conseguem fazer sair faísca da emenda desses fios quando as duas extremidades estão conectadas ali na pilha e acabam fazendo então os seus isqueiros improvisados, né? São verdadeiros gênios. O miserável é um gênio! Máquina de tatuagem. Essa também é uma clássica, né? A expressão tatuagem de preso já foi muito falada por aí. Na época, os presos conseguiam construir uma espécie de maquininha de tatuagem usando o elástico, fio, algum motorzinho, né, via de regra tirado de rádios, ou colocado lá dentro mesmo ilegalmente por algum familiar, enfim. A tinta sempre vinha normalmente aí das canetas, até o tubo era usado, né, mas nesse caso os caras davam um jeito de conseguir, já que lá dentro não é permitido. Porém, atualmente parece que o processo evoluiu, né. A Camila Kinderé, que é uma policial, participou de um podcast recente aí, ela contou como que o processo hoje em dia para essas tatuagens mudou muito, né? Tanto que tem tatuagens que são feitas lá dentro hoje que nem parecem
terem sido feitas em situações tão precárias, né? Parece que foram feitas em estúdios mesmo. Já desenvolveram essa expertise. Foi a última que a gente viu, assim, do mais inusitado. Realismo. O cara faz Realismo. tatuagem com Não, realismo. de verdade. Traço de verdade. fino, porra. E aí a gente chega... Aí chega o cara no fechado, você vai revistar o cara tá com a tatuagem descascando. Então que porra é essa? Preso? Há quanto tempo tu tá preso? Não, tem uns 4 anos, senhora. Que porra de tatuagem é essa aí? Fresquinha. Aí a galera foi lá, deu uma puxada na língua deles, e aí eles deram pau. Falaram, não, é porque tem um colega lá e tal, que faz, e é assim, assim, assado, explicou direitinho. Então os caras conseguem. Arma. Não, a arma não é real. Os presos, eles, com a sua esperteza, eles criam armas falsas, usando caixa de molho, leite, tinta. Os caras, eles formam meio que uma arma que realmente parece muito real, né? E o intuito é meio óbvio. Eles usam ali para caso precisem de alguma tentativa de fuga, né? Então eles vão utilizar ali para poder fazer refém, para poder intimidar alguém, né? Porque quem vai arriscar, né? Quem vai pagar para ver quando se tem uma vida em jogo, né? Inseminação artificial. Bom, essa é a que eu mais fiquei surpreso quando vi. Os presos sempre acabam dando um jeitinho para tudo, e essa é mais uma das coisas que ninguém esperaria até ver acontecer. De uma maneira muito mais caseira, acaba acontecendo com maior frequência do que se imagina na prisão feminina. Isso porque lá na prisão feminina, além das mulheres, biologicamente mulheres, existem também as mulheres trans. Tanto que rolou aquele caso também, não sei se vocês lembram, da trans que estava presa em Nova Jersey, que engravidou 2 colegas lá de forma consensual, né? Mas acabou sendo transferida depois para um presídio masculino. Mas nesse caso é bem diferente. Elas fazem isso muitas vezes, na verdade quase todas, né, para a mulherada lá da prisão conseguir alguns benefícios do governo, né? Como, por exemplo, poder sair para a rua, além de poder responsabilizar o Estado pela garantia violada, já que, teoricamente, as presas não deveriam engravidar dentro da cadeia, né? E a inseminação artificial acontece de uma maneira bem básica, eu diria, né? As mulheres trans ali já dentro da camisinha e elas lançam para outras celas, e aí o resto do procedimento você já deve imaginar. Inclusive nas celas, porque aí quando você trata, por exemplo, do público LGBT, tem outras siglas, né, outros nomes, mas enfim, se o preso pedir um preservativo, ele vai receber, né, e aí ele pega, já ali, prende e eles tentam jogar para as outras celas. Deu para ver aí que nada é impossível para um prisioneiro, né? Até ventilador e moeda os policiais têm que tomar cuidado, já que os detentos conseguem construir brocas com esses objetos. Porque dá para fazer uma broca com a moeda, aquela moedinha de R$1, ela não é divididinha assim, aí ele consegue arrancar o fundo assim, aí usa só a parte dourada e ele consegue fazer uma broca e furar o teto. Eu li também que tem uma galera que consegue a proeza de criar uma espécie de micro-ondas dentro da prisão, a ponto de fazer bolo e tudo mais. O nível de engenhosidade dos caras é surreal. Até piscina, a Camila disse que já viu eles fazerem. Então tem a porta chapeada e elas são de alvenaria e elas têm uma certa altura ali, tem os brises na frente e tem uma altura que é fechada. Aí o que os gênios fizeram? Pegaram um monte de colchão aí, ó. Nessa hora que o cara fica na pedra. Pegou o colchão, entupiu o vaso, cobriram as bordas das portas ali com pano, com um monte de coisa, ligaram as torneiras. Aí no dia seguinte, a galera do plantão entrou, foi fazer o confere, aí botou os presos sentados, de repente, os caras, que é isso? Aquele calor infernal. Aí quando olha, os caras botaram uma altura assim de água, fizeram uma piscina, e tava todo mundo lá. Mas e aí, você sabe de alguma outra coisa que é feita na cadeia, feita pelos presos, né, que você não imaginaria, que a gente não colocou nessa lista? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Você já imaginou que os presos, eles teriam tanta expertise, assim, tanta engenhosidade para criar essas coisas, né? E essa mentalidade, essa genialidade é usada pro mal, né? Eu acho que também esses tantos anos ali, meio que sem fazer nada, de tédio, acaba forçando a mente a se adaptar, né, cara? Isso é muito impressionante, né? Apesar de ser bizarro, né, que eles conseguirem fazer isso dentro da cadeia, mas não deixa de ser impressionante, né? Bom, a gente tem vídeo todos os dias, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente aqui no engajamento. Até o próximo, tchau!